Olá! No dia de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o Salmo número 48. E nesse intuito, eu gostaria de recordar as palavras que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 2, diz que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Este conhecimento de Deus, este conhecimento das coisas de Deus, segundo Pedro, traz a graça e a paz. O Salmo 48, ele fala de uma cidade, da cidade de Deus, que está no Monte Sião. Alguém disse certa vez que a história de Deus, que a história da palavra de Deus, começa num jardim e termina numa cidade. E esta cidade é a que Apocalipse fala e diz no capítulo 21, versículo 2, a Nova Jerusalém. Quando lemos o Salmo 48, nós temos a nítida impressão de que ele não está falando de um lugar geográfico, de um lugar concreto, mas o Salmo 48 vai muito além. Ele está falando da morada de Deus. Ele está falando da cidade que está no monte de Deus. Mas Deus não está restrito a um determinado lugar. Deus não está restrito a um lugar geográfico, mas Deus está em todos os lugares. E então nós perguntamos, nós que vivemos no Novo Testamento, nós que pertencemos ao povo de Deus, nós que formamos a Igreja de Deus, o que será que para nós Deus está dizendo no Salmo 48, quando ele fala da cidade santa, do Monte Santo? A cidade do grande rei é a igreja. A cidade do grande rei não são aquelas construções que nós conhecemos. Não é um lugar geográfico, mas a cidade do grande rei são os corações dos que são realmente fiéis a Deus e a Cristo. E o Catecismo de Lutero fala em duas igrejas, a igreja visível e a igreja invisível. Por igreja visível, o catecismo entende as construções, as pessoas, as organizações. E pela igreja invisível, o catecismo entende que ela é formada somente por aqueles que realmente são fiéis a Cristo, a Deus, a sua palavra. E dentro da igreja visível está a igreja invisível, que só Deus conhece. E nós, você e eu, que realmente somos verdadeiros no nosso crer, que temos a fé e a esperança no Senhor Jesus,
que acreditamos na salvação de nosso Deus, nós formamos a Jerusalém, a cidade santa do grande rei, a igreja invisível. E vejam como é interessante quando o apóstolo Paulo fala da cidade do grande rei. Ele diz lá, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, o seguinte: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Portanto, nós que fazemos parte da igreja invisível, somos o sagrado santuário de Deus. E o Salmo 48 está dizendo para nós que formamos a cidade do grande rei, a morada de Deus, que esta cidade precisa louvar e engrandecer o nome de Deus. E isto está nos versículos 1 a 3. E esta igreja, ela espera a misericórdia do Senhor Deus. E isto está nos versículos 4 a 11. E esta igreja, esta cidade do grande rei, espalha a notícia da salvação. E isto está nos versículos 12 a 14. Vejam que honra e que maravilha nós somos, nós estamos, nós pertencemos à igreja de Deus, nós estamos na cidade e somos a cidade do grande rei. Então, vamos louvar e nos alegrar com a salvação e o perdão. E sorrir, porque nós temos uma cidadania. Nós somos cidadãos da Jerusalém Celeste. Amém. Querido Senhor Deus, nós te agradecemos, porque pela obra do Espírito Santo, tu nos tornaste cidadãos da cidade santa. Tu nos aceitas e nos colocaste na igreja invisível. Por isto, nós te pedimos, Senhor Deus, fortalece em nós a fé e a convicção de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E fortalece também esta fé e esta convicção em nossos familiares, amigos e cristãos do Brasil e do mundo. Isto nós te pedimos, ó Senhor Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor.
que